estamos aqui com o Múcio Tosta Gonçalves. Ele é professor na Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do Grupo de Estudos Sociabilidade, Pensamento, História, Economia, o SOF, e também do Grupo de Estudo Interdisciplinar Marx e os Marxistas. E o mais legal, o mais importante que a gente vai conversar hoje é que ele participa do programa Realidade Latino-Americana e veio falar um pouco sobre essa última visita, estudo de campo com a gente. Bom dia, Múcio, tudo bem? Bom dia, Nicole, tudo bem? E você? Em nome do nosso grupo, a gente agradece. Eu tô bem também, um pouquinho nervosa. Como eu mencionei, você participa do Realidade Latino-Americana, que já tem uma certa tradição na nossa universidade. Mas, para quem não é da Unifesp, e a gente sabe que você é da São João del Rei, como você explicaria o que é o programa e como você conheceu e se interessou em participar? Bom, então, bom dia, obrigado pelo convite para essa entrevista. Eu conheci, vou começar como é que eu conheci, né? Foi durante a pandemia, né? Aquele momento terrível pelo qual nós passamos, né? De um desgoverno absoluto, né? De uma situação que nos levou a um isolamento, no meu caso pessoal, a um isolamento muito significativo. Eu morei sozinho num sítio durante um tempo, sobretudo durante o ano de 2020 e 2021, né? E, claro, nesses momentos, né, de apreensão, de solidão, de busca de informação, calhou do programa Realidades também estar expandindo, buscando, né, ampliar sua presença no território nacional. E eu comecei a participar, então, em 2020 para 2021, né, e venho até agora participando. Para mim, o Realidades é uma das experiências mais incríveis, mais notáveis de extensão universitária. Primeiro, pela generosidade, gentileza das pessoas que coordenam. Vou citar apenas o professor Fábio e a professora Fabiana, porque são as pessoas com as quais eu mais dialoguei, mas é claro que há um grupo de estudantes também da graduação, da pós-graduação, que são pessoas muito generosas. E isso faz muita diferença na atividade extensionista. Esse é, inclusive, um momento para quem estiver nos ouvindo que é da universidade, em que a atividade extensionista está, né, tá no centro das atenções pela ideia da curricularização. A grande questão é que a universidade e a maioria das pessoas da universidade não faz ideia do que é extensão. Então, Realidades é um excelente exemplo de como fazer extensão com qualidade, com cuidado, com carinho e envolvendo, de fato, a universidade nos assuntos da sociedade. Muito obrigada. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acredito que o fator mais importante do programa é essa experiência de vocês estarem pesquisando com discentes de diversas faculdades, períodos da graduação, com vários professores de diversas titulações também. E isso contribui muito, mas eu queria saber qual foi a contribuição mais importante de viajar com esse grupo que muitas vezes podem ter uma perspectiva ou uma forma de análise diferente da sua sobre o mesmo assunto. Então, a maior contribuição é essa que você acabou mesmo de dizer. Encontrar pessoas com perspectivas diferentes, né? Perspectivas teóricas e acadêmicas diferentes, mas o que é mais importante, essas pessoas têm vontade de dialogar. Porque na universidade, no dia a dia, nos corredores, dentro da sala de aula, a gente sempre encontra pessoas com perspectivas diferentes, mas a gente não dialoga, É né? verdade. Então, o que acontece é que nesse projeto, durante a preparação e durante a viagem, a gente tem que dialogar. Então, a gente tem que escutar o outro porque está junto do outro, não pode fugir, não pode sair correndo, não tem a casa para onde ir e muitas vezes não tem o celular para poder ficar fazendo fofoca. Então, você tem que enfrentar, né, ali o debate, e é isso que é salutar. Além disso, eu acho que uma outra coisa que esse tipo de experiência proporciona é a formação e a intensificação de laços de amizade, algo que, em geral, na academia não é muito tratado, mas é fundamental para você poder pensar.
A gente pensa melhor em ambientes amistosos, né? A gente tem mais confiança, tem conforto, tem segurança, e isso auxilia. Com certeza. Agora, falando um pouco mais do projeto em si, da última edição que você participou, que foi na América Central, a gente sabe que vocês viajaram para o Panamá, para Costa Rica, que fazem parte de uma região bem tensa. Na minha universidade, a gente acaba até definindo como caricatura da América Latina, né? É, eu queria que você traçasse um paralelo com o Brasil, para chegar mais perto da nossa realidade, ou até mesmo com os países vizinhos. Existe alguma característica muito discrepante ou muito semelhante à nossa realidade na conjuntura atual dos países do Panamá e da Costa Rica, em específico, conjuntura econômica ou política? Bom, do ponto de vista da conjuntura atual, as diferenças são gigantescas, né? Considerando os processos de formação da economia e do Estado brasileiros e a formação das economias e dos estados costarricense e panamenho. Obviamente que, do ponto de vista institucional, estamos lidando com democracias formais, né? Com governos liberais, né? Que tentam se integrar de um modo ou de outro nos arranjos globais, das relações internacionais capitalistas. Então, desse ponto de vista, a gente vai encontrar diferenças notáveis. Agora, do ponto de vista das estruturas sociais, a desigualdade é a mesma, né? A ideia de que o progresso se obtém, do ponto de vista das elites, de que o progresso se obtém a partir do desenvolvimento capitalista predatório é a mesma, né? E a incapacidade dos governos em lidar com dilemas centrais, né, dessa modernidade tardia, digamos assim, que vivemos no mundo, são muito semelhantes. Claro que o Brasil tem talvez maior capacidade de responder institucionalmente a diversos problemas, né, dessa modernidade tardia, como, por exemplo, o narcotráfico, ou, por exemplo, a degradação ambiental. Então, nós vimos no Brasil recentemente, né, um governo de milícias e um governo claramente destruidor, francamente, né, destruidor do ambiente natural. E vimos que em pouquíssimo tempo, ainda que muita coisa deva ser feita, mas recuperou-se uma capacidade de ação do Estado, no caso brasileiro, né, de recuperação do marco institucional e ambientalista e mesmo de ação das polícias em relação ao narcotráfico. Isso não parece estar acontecendo no Panamá e na Costa Rica. Ainda que no Panamá, por exemplo, existe toda uma propaganda, né, verde de um país ecológico, de um país conservacionista. No fundo, o que a gente observa é uma coisa diferente. No fundo, Uhum. o que a gente observa é um marketing verde muito mais do que práticas eficazes de contenção de danos ambientais. E o narcotráfico está crescendo assustadoramente em toda a América Central, né? Eu não tenho elementos suficientes para explicar, não sou especialista nesse tema, mas é muito visível que isso tem relações com as formas como se articula a política de Estado e as formas de organização do Estado no Panamá e na Costa Rica, com o consumo global de narcóticos. Obrigada. Ficando um pouco nesse escopo do Panamá, durante as minhas pesquisas, o que me chamou bem a atenção foi que o PIB deles, durante os últimos anos, mesmo com a crise mundial, pós-pandemia, continuou com um índice de crescimento até acima da média mundial. Eu acredito que muito disso vem do Canal do Panamá, que eles retomaram, reformaram durante as últimas 2 décadas, e que é um fator importante. Além disso, a gente vê que eles estão com uma política externa mais integracionista, até pela Aliança do Pacífico, e ultimamente a gente vem vendo até nas mídias panamenhas que eles estão colocando muito da culpa do não desenvolvimento, talvez na dominância dos Estados Unidos na atividade econômica deles. Como você vê isso teoricamente? Como você acredita que a sociedade civil panamenha reage a essas iniciativas mais integracionistas e também de talvez buscar outra forma de lidar com a crise pós-pandêmica?
Então, o caso do Panamá é muito curioso, porque, de fato, é toda uma economia de enclave, né? Durante a presença norte-americana, o canal existiu para atender interesses, né, do comércio global, mas, sobretudo, interesses norte-americanos. E a saída norte-americana, obviamente, não foi uma saída, digamos, pacífica, ainda que ela tenha sido formalmente negociada, mas ela, né, foi feita a partir da manutenção, digamos, de certas garantias, né, da presença ou da sombra da presença norte-americana sobre a sociedade panamenha. Com relação ao PIB, seria preciso observar uma série muito mais longa e entender a estrutura do produto, que, enfim, de fato, como você mesmo apontou, está ancorado no setor de serviços, né? A agricultura panamenha, ela é importante, essa é uma coisa que as pessoas acreditam que não existe agricultura no Panamá, mas existe, né? E ela é importante no contexto regional, micro-regional, ainda que, obviamente, do ponto de vista do volume, ela seja irrisória para nós brasileiros, né? E o setor industrial é muito fraco, né? O que obedece também à lógica da instalação e do funcionamento do canal. Então, o PIB cresce por conta do setor de serviços, e isso tem a ver com a presença, provavelmente, norte-americana nos investimentos imobiliários, né? E na transformação imobiliária do tecido urbano panamenho, muito provavelmente. Então, veja, a sociedade panamenha ela tem que brigar com isso, e ela está brigando com isso, né? Ela está se organizando, pelo que eu consegui perceber. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a professora Maribel Gordon, que é candidata à presidência da República. Pelo menos naquele momento ela era uma das pessoas que estava pleiteando um lugar como candidata à presidência da República do Panamá. E o discurso dela foi muito claro em apontar que existe uma sociedade organizada no Panamá que tem buscado alternativas a esse modelo capitalista dependente, né, de desenvolvimento representado, né, pela centralidade do canal. Mas não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, né? Agora mesmo, em torno dos grandes projetos de mineração que foram recuperados pelo Estado panamenho, está havendo uma grande mobilização popular, né? Mas essa mobilização tem, claro, os seus limites numa sociedade fraturada, numa sociedade que durante, né, praticamente um século inteiro foi obrigada, né, a não poder ocupar, não poder decidir autonomamente sobre o seu território. Sim, sim. Continuando ainda nessa linha, a gente pode ver algumas certas semelhanças com a Costa Rica. Algumas notícias recentes falam sobre talvez uma organização na sociedade, principalmente de movimentos políticos terceiros, mesmo que limitados, para poder se opor a esse bipartidarismo que talvez seja característico da Costa Rica, né? Ano passado eles tiveram eleições e eles acabaram elegendo um economista sem antecedentes políticos. Foi algo que até cresceu um debate aqui no Brasil, mesmo que limitado ao nosso nicho aqui de internacionalistas. É um país muito característico em forma de economia, até em turismo. Também se fala muito do monocultivo do abacaxi, de alguns problemas que eles têm com a fronteira da Nicarágua, até do trabalho de cuidado, que nas últimas semanas foi mencionado aqui no Brasil. Tem muitas notícias sobre talvez a debilitação do trabalho de cuidado, pois muitas mulheres trabalham no monocultivo do abacaxi. O que você acredita que hoje em dia são as principais problemáticas na Costa Rica, na conjuntura atual? Eu acho que um primeiro problema é exatamente o da presença e expansão da monocultura, né? O abacaxi, a palma, né? Que seria no nosso dendê aqui no Brasil, né? Eles chamam de palma aceiteira. O café, numa menor proporção, menor importância, mas ainda um produto, né, que ocupa espaço, e a própria pecuária, né? Ou seja, você tem alguns dilemas que são dilemas econômicos e ambientais,
né, associados à expansão desses monocultivos, que impactam a sociedade inteira, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma sociedade que está presa, em certo sentido, está presa nessa, eu vou chamar de armadilha verde, né? Ou seja, é muito lindo para o resto do mundo que um país detenha tamanha biodiversidade e uma área expressiva de florestas na forma de muitos bosques e áreas protegidas, inclusive áreas marinhas protegidas de grande extensão. É realmente muito impressionante, né? Contudo, isso implica na imobilização de recursos e, ao mesmo tempo, não há uma discussão verdadeiramente participativa sobre como manejar esses recursos, terra e florestas, né, e águas, e há uma expansão capitalista sobre, inclusive, não só do agronegócio, mas do turismo sobre essas áreas preservadas. Então, esse é um problema. Como fazer uma política ambiental, né, que garanta os ganhos de proteção de biodiversidade, né, e que seja um exemplo para o resto do mundo, ao mesmo tempo em que mantenham a capacidade de produção de alimentos, a capacidade de ocupação soberana do território, né, e a limitação às atividades predatórias. Um outro problema que eu vejo é o da própria produção agrícola e da organização do campesinato, né? Que vem sendo cada vez mais ameaçado na sua existência pelo fato de que, na ausência de uma política agrícola baseada numa soberania alimentar, uma soberania nacional alimentar, os costarricenses têm importado alimentos, têm importado feijão, por exemplo, né? Então, isso é um problema, porque o feijão é um dos elementos centrais da alimentação cotidiana dos costarricenses. Então, há aí problemas que podem se tornar problemas graves do ponto de vista, inclusive, do balanço comercial. E, ademais, eu diria que há também esse problema do narcotráfico, que, no contexto centro-americano, talvez seja o país com menor incidência dessa problemática, mas não é menor, não significa que não é menos pior, né? Uma vez que existem realmente problemas graves e parece que são problemas que têm aumentado. Poderia te dizer esses elementos que eu conheci e sobre os quais eu comecei a pensar. Perfeito, muito bem colocado. Para fechar tudo, eu acredito que agora o projeto está em fase de processamento de dados, até sobre o período da viagem, um pouquinho antes que vocês desenvolveram pesquisa sobre a região. O que você acredita que a gente pode aprender com a conjuntura dos países visitados, com essas realidades? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente pode aprender, e foi o que eu acho que aprendemos lá, sobre a importância da solidariedade entre os povos latino-americanos, né? Não haverá efetivamente uma América Latina, né, popular, uma América Latina que interesse a todos nós, cidadãs e cidadãos, se não houver uma articulação da sociedade civil, uma articulação das forças sociais, dos movimentos sociais, né, com um recorte, né, de interesse da classe ou dos segmentos populares, né? Então, esse é um aprendizado que, teoricamente, eu já tinha, mas que, acompanhando, ouvindo, vendo os colegas da universidade, ouvindo lideranças populares, ouvindo as pessoas no seu dia a dia, né, a gente consegue ter isso mais forte, mais vivo, essa impressão. Sem solidariedade, nós permaneceremos prisioneiros dessa lógica global do capitalismo. A outra coisa que foi um aprendizado importante, na minha opinião, é de que o capitalismo, do modo como eles têm se organizado, né, enfim, secularmente na América Central, ele aponta um pouco o futuro do resto da América Latina, né? É claro que eu não estou nem jogando praga, nem fazendo aqui um exercício de futurologia, mas se nós observarmos as muitas semelhanças entre as sociedades latino-americanas, né, e olharmos o que tem acontecido muito dramaticamente na América Central, na Costa Rica e no Panamá,
não é difícil que a gente imagine que coisas similares possam acontecer em outros lugares. Então, é importante compreender o que está acontecendo na América Central, compreender criticamente, né, estreitar os laços com a academia e com os movimentos sociais de lá para ter uma compreensão mais rica e trazer elementos que nos auxiliem a não cair em armadilhas e não seguir caminhos que foram os caminhos seguidos, né, pelas elites de lá e as armadilhas que foram postas para a sociedade centro-americana, a gente aprender a desarmar. Perfeito. É isso. Muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Foram falas muito esclarecedoras. E é isso. Obrigado.